Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do GoCast. Vem comigo. Meu convidado de hoje tem mais de 20 anos de dedicação à ufologia e é fundador do grupo de pesquisas ufológicas de Santa Catarina e faz investigações que se estendem pelo Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Peru e Egito. Tá bom para vocês? Meu convidado de hoje é o Luiz Prestes Júnior. Luiz, é um prazer receber você aqui no Golcast. Muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer estar aqui também e poder falar sobre ufologia, né? Algo que eu gosto, que me dedico há tanto tempo, Pois é, 20 20 anos. anos. Vamos começar do começo. Como é que surgiu o interesse pelo assunto? Desde criança eu gostava de olhar o céu, ver estrelas, né? Queria ser astronauta. Eu acho que toda criança quer ser astronauta, né? Não, eu não queria. Não, Não, eu eu tenho queria medo ser. dessa coisa de meio para fora do mundo. Eu sempre, como a minha mãe fala, né? Até ela citou essa semana. Desde que eu saí da fralda, desde que eu Começou a falar. comecei a falar assim que eu estava com a fralda, eu já falava de ET. Então, Ah, especificamente de ET. Não do ET. universo em si só. Não, o universo em si, extraterrestre, então sempre falamos sobre isso daí tudo. Quando tinha 12 anos, de idade 11 anos, 10, 11 anos, toda noite eu chamava o céu, né, das 6h30 até as 8 da noite, porque até as 8. E depois eu tinha que dormir, porque, Sim, né, então eu ficava lá vendo o céu. mas a olho nu, A você não olho tinha não, não nenhum tinha nada. equipamento. Daí eu pedi um telescópio para meu pai, né? Só que naquela época era assim, ó, ou você financiava uma casa, ou comprava um carro, ou importava um telescópio. É Aham. lógico que meu pai não me deu o telescópio, né? Mas ele me deu um binóculo do Rambo, né? Um verdinho, Do assim, Rambo? do Rambo, verde, assim. E eu ficava lá toda noite olhando o céu. Tenho até hoje minha caderneta de anotação ali, anotava tudo o que eu via. E ali eu fiz muitas descobertas que depois eu fui saber que, tipo, conjunção, planetas, estrelas, e via muita coisa anormal no céu. Tudo ali anotadinho. Anormal, pera lá, deixa eu pegar Anormal já esse assim, ó. gancho. O que é anormal o quê? Tipo, luzes que se deslocavam no céu e viravam em ângulo de 90 graus, luzes que subiam e desciam. Eu morava em Morretes, litoral paranaense, Certo, conheço. nessa época. Então eu via muita luz indo para lá, para cá, muita coisa estranha. E tudo ali Pergunta idiota. Não era avião não era e avião, não era não meteoro. era meteoro. Eu via muito meteoro cruzar o céu, então, tipo assim, Você via que tinha uma diferença entre uma coisa e só outra. eu conseguia ver que tinha coisas. Daí eu pedi para meu pai uma carta celeste, ele me comprou, naquela época existia uma carta celeste, que era um mapa do céu, tinha as coordenadas, então você conseguia naquela carta ali regular ela com como era o céu em cima. Então ali eu conseguia ver. Era até do Ronaldo Mourão, astrônomo brasileiro, ele que Uhum. assinava. E ficava assim, fiquei uns mais de 2, 3 anos, aí dos meus 10 aos meus 13 anos fazendo isso, toda noite. Quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, eu lá, como todo dia, binóculozinho, olhando o céu, anotando, eu vi um negócio surgir no céu grande, era um disco, Só à noite. à noite, 9 horas da noite, tá? Minto, 8h30 da noite. Aham. Eu via, era uma sexta-feira, por isso que eu me estendi um pouquinho mais. Então eu vi um disco vindo, ele surgiu. Eu lembro até hoje que era um disco com uma cúpula em cima. Aquilo passou sobre a minha cabeça, 100 metros, 200 metros. Eu, Perto até. perto, eu botei o binóculozinho assim, olhei, eu vi. Era um disco, tinha 3 ciclos embaixo, a luz. Exatamente daquele jeito que a gente imagina Disco uma voador, nave. era uma Porque você nave. falou da cúpula e É, é exatamente assim, é o exato, disco o com uma disco. cúpulas embaixo e a cúpula em cima. Exatamente. Então, era o disco, a cúpula em cima, que eu vi ele. Então, hoje, né, mais tarde, eu comecei a pô, mas mais tarde eu acabei calculando isso daí, então, pô, eu devia estar dando uns 100, 150 metros, porque de onde eu estava, eu vi a parte superior do objeto, eu vi que tinha uma cúpula em cima, Aham. né? E passou sobre a minha cabeça, eu olhei, eu vi que era um disco, e tinha 3 círculos embaixo, tinha luzes que eram projetadas
da fuselagem, não tinha lâmpada, não fazia nenhum tipo de som, barulho, nada. Aquilo passou Rápido? devagarzinho, devagar, assim, cruzou, eu ali olhando. Ele foi, eu acho que mais uns 200, 300 metros, e daí, daquele ponto, esse planeta subiu para o espaço em uma velocidade absurda. Então, quer dizer, ele veio assim devagar e Devagar, puf! empurro para cima. Hoje, eu sei que aquilo lá era um disco voador, era um OVNI, né? Mas naquela época eu não sabia o que era, Você né? se assustou? Não, nem um pouco, né? Eu fiquei Mesmo assim, sendo menino, não. não, eu tipo assim, eu fiquei paralisado, eu fiquei Chocado. chocado, maravilhado, né? Aham. Tipo assim, pô, fizeram contato comigo, né? Fiz assim, fui para casa, falei com meus pais, ninguém acreditou, né? Claro. Naquela época, beleza. Mas por Não, que não, não, mas nem hoje, tá? não, hoje também é complicado, entendeu? Mesmo que você faça hoje. Mas por que eu falo desse caso que aí iniciou? Aí Porque a iniciou. partir daí eu comecei a buscar respostas para esse meu avistamento. Entendi. Eu, com 13 anos, eu já tinha lido a teoria, já tinha lido a teoria da relatividade geral e restrita de Einstein, né? Uhum. Já estava lendo sobre física quântica no momento em que não se falava de, tipo assim, era teorias, né? Sim. Eu li muita coisa, eu li. Naquela época, você tinha que ir na banca de revista comprar revista, então tinha a revista UFO, revista super interessante, Eu lembro, eu li muito super interessante. então tinha algumas, até saiu naquela época o Guia Astronômico, na super interessante, uma edição especial. Hum. Eu tenho até hoje essa E edição. daí você ia colecionando tudo que saía Sim, porque para se informar. essa edição específica, ela era um curso básico de astronomia para você observar o céu. Então, ali foi uma base para mim, né? Uhum. E através da revista UFO, eu consegui contatos com alguns ufólogos. Então, com meus 13, 14 anos, eu começava a escrever para os grupos ufológicos. Ali eu conheci o finado Rafael Cury, de Curitiba. Tive contatos com o Ademar Jevaer, também faleceu, né, da Aham. revista UFO. E ali eu comecei a trocar cartas com esses ufólogos, Experiências. experiências, e comecei a buscar respostas, né? É, passou muito tempo lá, eu acho que até meus 16, 17, 18 anos, eu já tinha compreensão do que eu tinha visto. Ok. Era um OVNI, era um contato de tipo 2, então eu tive toda essa percepção. O que é o tipo. Porque tem uma categoria de Tem tipo. uma categoria. Por que esse é o tipo 2? Porque assim, ó, os contatos eles são classificados em níveis de contato para você poder. É aquele lance do primeiro e segundo grau? É isso que Exatamente, você está falando? exatamente. Para você poder relacionar, ou melhor explicar um avistamento. Hoje ele está melhor explicado. Hoje nós temos o contato nível zero, que é aquele que você vê um ponto lá no céu, uma coisa estranha, não sabe o que é, Ah, não sabe definir, então é como um ponto eu zero. estou no menos zero, então, porque eu nunca vi nada É, de anormal. o nível zero, assim, eu vi lá um ponto preto passando no céu, mas não sei o que é. Aham. Não houve nenhuma manifestação comigo, Ok. nenhuma interferência, é nível zero. Tá. O O nível nível, 1. nível um é quando você vê o objeto, você já vê a forma dele, né? Uhum. O disco. O nível 2 você já vê o objeto e é, ele causa eventos na natureza. Ele balança uma árvore, ele queima a vegetação, né? O tipo 3 você já vê os ocupantes desse óbito, né? Certo. Então, você tem o contato com eles. O nível 4 Minha nossa. já é abdução. Você é levado com a tua vontade para a nave ou é uma contatada. O contato ele é feito. É sempre contra a vontade? Não, hoje nós classificamos contatados e abduzidos. Ok. Os abduzidos são contra a Contra a vontade. vontade. E Os o contatados são. contatado é algo. Fez amizade e. Fez amizade, ok, amiguinho, entendeu? Assim, não há uma violência. A gente vê que há um interesse e uma demonstração de compaixão pelos seres Entendi. com, conosco. Nós temos daí o quinto grau, né? Hoje já se classifica no quinto grau, já como contatos dimensionais, por exemplo, né?
seres de outras dimensões que se manifestam aqui. Não entendi, desculpa. Como assim? É assim, ó, nós temos nosso universo aqui, nosso O universo. sistema solar. O sistema A Via solar, Láctea, que a gente Via conhece, que é o Láctea mais e as próximo aqui. Tá. outras galáxias e tudo mais, o nosso Certo. universo. Porém, existem dimensões paralelas a nós. Óbvio. Nossa ciência já tem conhecimento de 11 dimensões. Ok. Até o CERN, lá na Europa, aquele acelerador de partículas, um dos trabalhos deles é criar mini portais dimensionais estáveis para poder fazer essa transição de dimensões. Ok. Né? Então, alguns casos de contatos que existem na Terra hoje são de civilizações que já alcançaram um nível tecnológico de viajar entre dimensões. Então, ela sai da dimensão dela e vem para nós explorar aqui, fazer pesquisas, explorações e várias atividades. Que loucura, Luiz. Loucura, exatamente. Então, mas você também acha loucura ou sou eu? Não, eu não. Ah, tá. Não, eu digo loucura no sentido de que é fascinante. Fascinante, né? Entendi. Assim, porque você é um entusiasta da ufologia. A compreensão. Ô Luiz, de tudo que eu já pesquisei de forma amadora, óbvio, são muitos casos que aconteceram no mundo. No Brasil tem vários, no mundo tem vários. Eu pesquisei alguns que eu não me lembrava mais, daí eu relembrei. Mas nada, pode ser que eu esteja falando besteira, mas nada substancial. Quando eu digo substancial, ninguém viu exatamente. Então, assim, existem vários casos de você que viu, do fulano nos Estados Unidos que viu, do cara do Chile que viu, ou do Brasil que viu, mas o que eu quero dizer assim, eles não estão por aí, eles não estão perto. O que acontece? Por que todo esse mistério? Realmente, é uma pergunta fascinante, assim, porque ela abre um leque, né? Eu digo assim, ó, essa é a complexidade do fenômeno, né? Porque até hoje nenhum desses seres vieram com a nave deles aqui sobre o palácio do governo do estado. Isso. Numa avenida. Oficialmente isso não foi feito. Né? Numa avenida movimentada, exatamente. Desceu, e aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Exatamente. Né? Então, assim, aquele contato diplomático oficial em frente às câmeras ainda não foi feito. Ok. Tá? Atrás das câmeras já foi feito. Já foi feito. Né? Então já tem vários. Por que eu digo assim? Porque vazou-se documentos oficiais, né? Tanto do governo brasileiro como do governo americano. Sim, eu li. E sabes que existe. Lógico, entrar nesse ramo é entrar em teorias da conspiração, né? De que houve contato entre o governo americano e extraterrestres, né? Só que, voltando aos pés no chão, né? O contato existe desde a antiguidade com milhares de pessoas, né? Só que a gente percebe que há uma preocupação desses seres em não deixar pistas, ou seja, talvez o que eles não querem é alterar a linha evolucionária dos humanos, né? Você acha que eles se preocupam com a gente a tal ponto? É assim, nós temos podemos classificar os seres em dois tipos, né? Os seres confederados e não confederados. O que a gente sabe hoje? Que existe uma federação de planetas e existe uma confederação planetária. São duas organizações que tem aí, onde são vários planetas, vários seres. É como se fosse uma Nações Unidas planetária, né? Elas trabalham em prol de planetas em evolução. E nós temos seres como os famosos Greys, aqueles cabeçudos, de olho grande, né? Eles estão nem aí. Se precisar parar a nave sobre a praça central de uma cidade, abduzir você, ele vai embora, eles vão fazer. Entendeu? Eles são hostis? São hostis, entendeu? Aconteceu muito esse tipo de abdução nos anos da década de 80 e década de 90. Vinha nave sobre a residência, tirava as pessoas dentro da casa. Eles têm uma tecnologia que eles conseguem ultrapassar paredes, eles conseguem manipular a matéria e conseguem ultrapassar
paredes. Então, eles tiravam as pessoas de dentro do quarto delas ou dentro do carro na estrada, levavam para a nave, faziam experiências sem anestesia, horríveis, e devolviam depois e tchau. Então tem esse. Ok, pera lá, vamos com calma. Essas pessoas voltavam. Sim. Humanos. O humano Humanos. lá, como eu e você, voltavam. Sim. E esse cara passou por uma experiência louca. Exato. E daí ele conta para as pessoas. Acontece que... Porque eu contaria. Sim, só que aí que está a questão. Muitas dessas pessoas, é causado nelas uma amnésia. Elas esquecem. Muitas delas não sabem o que aconteceu. Elas têm cicatrizes inexplicáveis no corpo. Só que com o passar do tempo, muitas dessas pessoas começaram a desenvolver síndrome do pânico, fobias, e foram buscar ajuda médica. Uhum. Muitas pessoas até hoje são abduzidas e não sabem disso. Entendeu? Tem esse fator. Porque elas não lembram. Você está tentando me dizer, então, que eu posso ter sido abduzida e eu não lembro? Você pode estar sendo abduzida desde criança e não lembra. Entendeu? Gente, então, que loucura. Esse que é a complexidade, entendeu? O contato está ocorrendo há milhares de anos. Sim. Né? Só que aquele contato oficial ainda não ocorreu. E você acha que vai acontecer? Eu acredito que... Agora, recente, eu digo, nas próximas décadas. Eu acredito sim que num futuro próximo, sim. Porque eu penso o seguinte, a humanidade, ela primeiro precisa evoluir culturalmente, né? Hoje em dia, nós temos problemas aí de preconceito racial, religioso e N fatores. Né? Então, as pessoas não conseguem aceitar outra pessoa de cor ou de religião. Imagina de outro planeta. Então dá assim. Mas se eles forem esperar o ser humano melhorar nisso, aí eles estão ferrados. Porque isso aí eu não tenho otimismo quanto a isso. Eu acredito que talvez nesse século a gente tenha o contato. Esse contato oficial. Diplomático. A pergunta é, qual é a raça que vai fazer contato conosco? Qual é a civilização que vai fazer contato conosco? Acho que essa é a pergunta. A minha próxima pergunta, Luiz, tem a ver mais ou menos isso com o que você falou agora há pouco. A minha pergunta é assim, ó, o ET do imaginário popular é o mesmo que você acredita? Mas daí você meio que já respondeu. Porque você mencionou daquele do cabeção, do olho verde grande. Então, aquele é uma raça. É uma raça. E daí existem outras, então. Hoje, não só esse como a gente conhece do desenho. Classificado hoje, existem mais de 1000 raças classificadas. E eles são diferentes fisicamente. Sim. Nós temos os nórdicos, que são iguais a nós, só que são loiros, mais altos. Vikings? Não vikings, eles são seres de 1,80 m, 1,90 m, loiros, olhos claros, pele branca. Mas assim, com uma aparência parecida com a nossa? Igual a nossa, humanoide. Tem os seres humanoide. Tem os pleiadianos, que são parecidos conosco. Então, existem as raças humanoides, com a nossa. Existem os reptilianos, existem os insetoides, existem os greys. Tá, mas Luiz, um adendo aqui. Se tem esses que são muito parecidos com a gente, quem garante que eles já não estão inseridos entre a gente sem a gente perceber? Quem garante, não. Eles estão. Eles estão já para nós. Existem vários casos na casuística ufológica de pessoas que foram contatadas, foram levadas para dentro da nave, né? E esses seres fazem sempre um exame médico na pessoa, mas daí você é convidado a ir até a enfermaria da nave, é te explicado o que vai fazer, eles fazem o exame médico. E eles falam a nossa língua. Telepatia. Todos os contatados lhe dizem que eles falam o nosso idioma, mas... Seja qual for o idioma, eles conseguem falar pela cabeça. Telepatia. Alguns até utilizam aparelhos que eles falam e a pessoa escuta. Né? Não, mas eu também, tipo o Google Tradutor. Só que imagina numa tecnologia muito mais avançada. Né? Eu sempre digo assim para as pessoas que têm dúvidas sobre isso, escuta Star Trek. Vai lá assistir a série de Star Trek. Né? Que tem o
o aparelhinho que faz essa conversão de idiomas. Então, alguns usam alguns aparelhos que eles falam o idioma deles, a gente fala o nosso, eles entendem, mas a grande maioria telepática, né? Pera lá, quero só deixar uma coisa clara aqui. Você está tentando me dizer, então, que eu posso, no mercado, estar perto de um ser alienígena, é o termo Exato. certo? Alienígena, e não perceber, porque ele... Também. Nossa, mas isso explica muita coisa das pessoas que eu conheço por aí. Então, isso explica muito. Então, para você entender, essas pessoas, depois elas foram levadas para conhecer a nave. Algumas delas foram levadas para o espaço, até para Mas daí essas pessoas voltaram e contaram, mas tiveram amnésia. Sim, essas pessoas voltaram, foram deixadas, elas contaram a história delas, se lembravam de tudo. Perfeito, maravilhoso, a vida segue. Passou lá 8 meses, um ano, não sei o quê. Teve um caso aqui no interior de São Paulo, que o rapaz a mulher tinha sido levada para dentro da nave. Ela, depois de 8 meses, ela entra num restaurante, uma amiga, vão almoçar, normal. Ela senta na mesa, ela olha em diagonal a mesa do lado, estavam lá o que era, vamos dizer assim, o comandante e o primeiro oficial da nave, ali com trajes humanos. Não só trajes humanos, eram o corpo humano. Humanoides como nós. Eles se olham, os dois ficam assustados, se levantam e vão embora. Eles ficam assustados. Então, há vários casos desses da pessoa levada para a nave, ter o contato, depois encontra esses seres na rua, né? Então, assim, é grande a possibilidade de eles já estarem entre nós. Então, é fascinante isso. Então, às vezes, eu quero pular para a próxima pergunta, mas eu estou processando tudo que você está me falando e é tudo tão doido, Luiz, que olha, deixa eu falar aqui, uma coisa que sempre me deixa muito impressionada. Na verdade, isso aqui agora pensando já nem me deixa mais tão impressionada. Olha a pergunta que eu vou fazer. Vou fazer. Que é uma coisa que sempre me deixou muito impressionada, são os agroglifos. Certo. Que são aqueles desenhos geométricos de grande porte nas plantações de trigo ou capim. São eles que fazem isso? Os agroglifos? Seguinte, falar de agroglifo é você cutucar a ferida, porque, tipo assim... Cutucar a ferida de quem? É porque, assim, no Brasil, de discussões, né? No Brasil, ok, mas é isso que eu quero. No Brasil, não são todos os ufólogos que defendem agroglifos. Uma parte diz que é feito pelo homem, outra parte... Não há um consenso. Exatamente. Para mim explicar, para mim responder isso para você, eu tenho que fazer um breve resuminho, coisa que é rápido. Os agroglifos, há relatos da aparição dos agroglifos há 5.000 anos atrás, antes de Cristo, na África, na Europa, 1200, 1300. Então, a quantidade vem há muito tempo com explicações diferentes. Na década de 70, 80, teve um enxame na Europa. Na Inglaterra começou. Universidades acadêmicas foram tentar interpretar, buscar o que era, né? Mas eles não encontravam respostas, a não ser que fosse algo de fora, né? Sobrenatural. Como a ciência não tinha nada a ciência não tinha um disco voador, não tinha um ET no laboratório. Então, os acadêmicos caíram fora. Na Europa, hoje, os agroglifos na Inglaterra, eles são basicamente, acredito que eles são de seres elementais, né? Então, seres elementais que vêm e criam aqueles desenhos, né? Que não são alienígenas. Lá não. Lá na Inglaterra, eles acreditam que são seres elementais. Mas o que são esses seres elementais? Duende? Duende, fadas, tudo mais, né? E esse pessoal não usa droga? Não. E também tem, lógico... Agora, por que o agroglifo é ligado à ufologia? Porque tanto lá como aqui existem OVNIs, luzes estranhas no céu, e depois surge o agroglifo, né? Vindo aqui para o Brasil, mesma coisa. Aparecem luzes estranhas no céu e depois aparecem os agroglifos. Mistério, né? Mas a gente sabe que existe anomalia eletromagnética
no agroglifo, você está no meio da plantação sem sinal do celular, sem ter nada. Você entra dentro do agroglifo, pega sinal, internet, pega tudo. Você sai para sério? Isso eu não fora, sabia, cai não. tudo. Você chega no centro do agroglifo, te falha tudo que é eletrônico. Entendeu? Alguns emitem muita energia eletromagnética. Aham. Outros, a maioria, o caule da planta, do caule, ele é dobrado, ele é alterado geneticamente, a planta, não é quebrado, ele é alterado o caule geneticamente. Entendi. Entendeu? Quer dizer, entendi na Outras, teoria. interessante lá em 2022, que no trigo, todas as sementes do trigo da planta Aham. foram retiradas, só ficou a planta. Entendeu? Tipo, as sementinhas Sim, saíram, saiu tudo. E ela ficou, então, são vários detalhes que que são você. levados em consideração na hora de estudar Exatamente. aquilo. Que você descobre em loco, pesquisando, Uhum. analisando. É muito fácil eu estar aqui e falar assim, foi feito pelo ser humano, é mentira. Não, a gente vai lá, a gente pesquisa, a gente coleta. Então, por isso que eu digo, existe o agroglifo verdadeiro, ele Ok. ocorre. É, já aconteceu em outras regiões do estado, dentro de propriedades particulares, entendeu? Que as pessoas me procuraram. Então, isso já aconteceu dentro de entidades de ensino superior, escolas agrícolas, dentro, né? Ah, porque eram agrícolas, daí, obviamente, Infelizmente, eu estou falando aqui, mas eu não posso divulgar onde é a sem pessoa, problema, sem né? problema. Mas digo assim, o fenômeno aconteceu em Mas um é Brasil. local, Brasil, Uhum. aqui em Santa Catarina, mas é um local que surgiu onde haviam pesquisadores e até a ordem da instituição foi já pagar tudo, passar a máquina em cima e tirar, mas os agrônomos não sabiam como aquilo apareceu. Uhum. Ainda Né? mais eles que lidam com a terra, com a plantação Então, e. exatamente. Então, o fenômeno acontece, existe, é real, né? Mas é de uma complexidade. Eu, basicamente, eu não acredito que sejam comunicações. Ele O, quer passar uma informação. eu acho que não. A nave veio, viajou milhares de quilômetros aí no universo, veio E não aqui queria para. passar uma informação. Eu Então acho você que acha não que é o é. quê? Só estão de sacanagem? Não, eu acho que talvez seja uma comunicação dimensional, tipo assim, alguma sonda que manda algo aqui, entendeu? As pessoas, Experimento deles próprios. Não exatamente. que eles queiram passar uma mensagem. Porque eu digo assim, é muito. Se você for pensar Aleatório? logicamente, É muito pô, aleatório. você vai sair do teu planeta com uma nave, viajar anos-luz, Certo. para ir numa vegetação lá e fazer um desenho para quem vê. Aham. Então, meio que perde a lógica. Certo. Né? Entendi. Então, eu acredito que, no meu ponto de vista, nós não sabemos ainda para que serve isso. Esse é o fato. Nós não sabemos para quem é esse. Luiz, só para a gente finalizar esse assunto do agroglifo, já vi os vídeos, já me interessei por isso, as linhas de Nazca no Peru. É verdade que foram criados entre os anos 500 a.C. É Exato. tão antigo assim, que você até mencionou agora há pouco de outros que são mais antigos que isso, né? Sim, é feito há muito tempo atrás. E o interessante é que os desenhos lá em Nazca, você só consegue visualizar ele se você De estiver helicóptero, de avião, de do alto. helicóptero. Então ele foi feito para alguém olhar de cima. Né? Pois é. Tem até Ah, uma forma humana sim, desenhada lá no Peru, né? tem um ser humanoide, tem um pássaro. Então são vários desenhos. Né? Aquilo E é são impressionante. alguns cientistas dizem que eram rituais religiosos, então eles ficavam andando. Eu não acredito, entendeu? Porque a complexidade do desenho Mas lá né, em Nazca não é plantação? Não, não, né? Lá é solo. solo, é feito Não, no não. solo É mesmo. no solo E mesmo, né? como não chove ali, é uma região de a incidência de chuva é muito pouca, Aham. então ele se Vai. preservou. Né? Preservou, com Então certeza. a pergunta é para quem eram esses desenhos? Então só consegue ver eles De cima, do de alto. cima. A gente estava conversando em off agora há pouco, quando a gente foi pegar o nosso lanchinho, e eu fiquei muito impressionada e quero que você fale sobre isso. Você disse que a nossa região aqui, Joinville, Garuva, Piraberaba, Itapoá e Guaratuba, é a região de maior incidência
de OVNI Exato. do Sim. planeta. O fenômeno ele ocorre no planeta inteiro, tá? Ok. Só que existem pontos no planeta chamados de hot points, né? Ou seja, pontos quentes Aham. ufológicos. São locais onde há uma incidência maior do que outros, né? Ok. Então, para as pessoas poderem pegar um mapa lá e poder ter como referência. Então, se você pegar Joinville e pegar no centro e fazer um círculo, né, e abranger toda essa região ao redor aqui, Ok. que vai pegar. Curitiba é conhecida como uma das capitais de maior incidência de OVNIs no Brasil, né? Aqui a nossa região ela é uma de maior número de incidências de fenômenos desconhecidos, a pressão de OVNIs no Brasil. Quando se pega a nível mundial, o Brasil ele se destaca entre um dos países com maior incidência de OVNIs. Nós temos os Estados Unidos, temos o México, temos a Argentina, o Chile, temos a Inglaterra, temos o Japão, mas o Brasil se destaca em um dos países com maior incidência. Nossa região aqui, ó, né, a gente pega aí, não vou citar todas as cidades, porque eu posso esquecer uma, o pessoal vai brigar comigo depois. Mas se a gente pegar como, botar Joinville no centro e pegar a região em volta, O diâmetro todo, o raio, desculpa, em volta. é um dos pontos assim de maior concentração de fenômeno ufológico do planeta, né? Eu estou horrorizada. Mas tem uma explicação para isso? Por quê? Por que isso acontece? Por que aqui? A gente percebe sempre o seguinte, tá? O fenômeno acontece sempre próximo ao oceano. Ah, então é Então, mito aquela história que eles têm medo de água. não Não, mito, é é porque eu mito. assisti Sinais, Sim. É que com o Mel Gibson. exatamente, é que os sinais assim, sinais é muito interessante. É, o filme é muito bom. Ele tem uma codificação fascinante, Tem. mas eles tinham que explicar a fuga dos seres, então foi usado a água, né? Uhum. Como sendo talvez Eu existam. acreditei naquilo, Sim. acredito até hoje. Então pode ser que existam seres que não possam Porque tem várias gerar. raças. Pode ser, né? Mas assim, ó, nós temos os OSNIs, que são objetos submarinos não identificados. São objetos que navegam por debaixo da água, saem e entram. Aqui em Santa Catarina, nós temos casos em Itapoá, Barra Velha, Bombinhas, Floripa, Garopaba, Desses submarinos? de OVNIs que entram e saem Ah, do tá. mar. Eles voam e também Eles entram e saem. mergulham. Hoje a gente sabe que os mesmos objetos que voam pelo céu são os mesmos que entram e saem do mar, né? E aqui nós temos um detalhe a mais. Aqui nós temos OVNIs que entram e saem de montanhas. Nós temos casos na Montanha Cantagalo, no São Francisco do Sul. Nós temos aqui os Campos do Quiriri, aqui em cima, onde não são pessoas comuns, tá? São pessoas das forças de segurança, equipe de salvamento, são atletas experientes, são pessoas do corpo de bombeiro que já avistaram e registraram esses objetos, né? Ok. Nós temos funcionários do aeroporto de Joinville que avistaram objetos entrando e saindo do Cantagalo, porque ele fica em frente, né? Tem ali a Baía da Babitonga, o aeroporto, essa montanha fica aqui, ó. Por falar em aeroporto, eu também li sobre essa coisa dos pilotos. Os pilotos de avião comercial Sim. que avistam e depois avisam, inclusive avisam a torre, Sim. né? Que estão vendo. Mas parece que eles são meio calados. Eles são calados, digo, são calados por outras pessoas. Exatamente. É assim, ó. Porque eu fico imaginando os pilotos que voam direto, Exato. Eles né? veem muita coisa, tá? Qualquer incidente que ocorra em voo, ele é relatado no documento e encaminhado. Sim. Né? E isso daí muito vai para a Força Aérea Brasileira, onde há um registro desses casos, né? Acontece que há uma política de acobertamento, né? Já foi pior, a gente sabe que já foi pior, hoje está mais aberto, mas a gente vê que a gente não vê pilotos vindo a público. Não, até pois por é. medo, por essa política de acobertamento. Quando você vai ver algum documentário específico sobre ufologia, aí você até vê
alguns relatos de pilotos contando que viram, tal, né? Mas não é uma coisa assim aberta, é É. sempre velado, né? Este incidente que teve há anos atrás, 2023, 2024, dessas luzes aqui no sul, que muitos pilotos estavam avistando OVNI, né? Eu lembro. E daí veio um grupo aí de pesquisadores falando que era Starlink, o satélite do Do Elon Elon Musk, Musk. tá? Desculpe, mas foi algo para calar, entendeu? Porque o piloto ele voa há muito tempo, né? Ele é escolado, né? Esses objetos, o que eu falo desses objetos eram objetos que estavam acompanhando os aviões paralelamente debaixo da aeronave, Uhum, circundando, né? exatamente. Então eu tive a oportunidade de falar com 3 comandantes e um copiloto. Ah, isso que eu ia Eu perguntar. Se pude você falar com conversou eles, com eles. conversei com eles, né? Hum, Inclusive, um deles nos procurou, né? Na verdade, foi a esposa dele que nos procurou, daí ele aceitou falar. aham, Os outros foram através de contatos que eu tenho, né? Eu pude uhum. falar com eles. São de companhias aéreas que eles pilotam aeronaves Boeing, aeronaves Airbus, então são aeronaves grandes, né? Comerciais. Comerciais. Eles dizem realmente, eles estavam voando, né? E eles tinham objetos que apareciam no radar ali, Ah, parecia? acompanhando o aeronave, né? Voando abaixo da aeronave, acima, entendeu? Mas para o controlador do voo lá, aparecia no radar dele, será na Aparece torre? também. Mas daí ele também não fala nada. Olha, porque o controle tem entender assim, nós temos controle da torre dos aeroportos, que é aquela aproximação Visual. visual. Eles têm o controle quando a aeronave vai chegar no Sim, aeroporto e sim. sair, mas o controle de tráfego aéreo, ele acho que hoje é 90, talvez 80% dele é militarizado, Uhum. é dentro da Força Aérea. Você É não sabe o que acontece. 80%. Então você não sabe o que acontece lá. É, um local que, para quem tiver curiosidade, é procurar na internet o aeroporto Salgado Filho. Em Porto Alegre? Porto Alegre. Eles têm um canal no YouTube da torre do aeroporto Salgado Filho, um canal deles que fica aberto à comunicação. Então, o que os pilotos falam aparece ali. E esse canal apareceu muito piloto relatando, viu, esses objetos. Uhum. Então, eu digo assim, são pilotos que voam constantemente, né? Eles têm Que estão total habituados a habituado. diferenciar um pássaro de uma Exatamente. nave, de um meteoro, de qualquer coisa, né? Eu acho assim, ó, eu já voei de avião várias vezes, já cruzei o Atlântico também, e você não, muitas vezes você não consegue, até quando você cruza o Atlântico, né, geralmente os voos são noturnos, Sim, a janela é escurecida, ou então os que não têm o escurecimento automático, você tem que abaixar a a janelinha. janelinha, né? Para quem não saiba, é para que se amanhecer o sol não bater Uhum. nos passageiros, às vezes devido ao fuso horário a pessoa não se perder, então tem Uhum. todo um ritual, né? Você tá lá, você vê as estrelas no céu, né? Você vê às vezes assim um avião passando rápido. Uhum. Eu que sou passageiro, você vê isso. Imagina então o O piloto. piloto ele tem esse, né? Assim, porque era tudo satélite que estavam confundindo o piloto. Eu Não, não você não acredito acredita nisso. nisso? Não acredito nisso. Eu anotei aqui, que eu achei curioso, em 2010, o físico super conhecido Stephen Hawking advertiu que os humanos não deveriam contatar formas de vida alienígenas. Ele disse que essas civilizações podem saquear a Terra por recursos naturais. Você acredita nisso? Que Nós nesse temos, conselho que ele deu? nós temos como exemplo, né, a invasão espanhola no continente americano, na América. Né? Ele até mencionou, vai acontecer que Exatamente. nem Colombo fez com a Foi América. dizimado. Né? Eu penso que hoje em dia, com a tecnologia que esses seres eles possuem, né, o que a gente vê assim, em estilo Independence Day, né, Uhum. eu acho que não vai acontecer, Aham. entendeu? E se quisessem destruir, era aqui, ó.
Pois entendeu? é, mas então o que Tecnologia eles muito. querem? Mas eu digo o seguinte, tá? É uma preocupação, porque a gente, por assim, ó, vamos supor que a gente coloca uma antena para o espaço, começamos a emitir sinal. Estamos aqui, né? Hum, E a gente responde, ela é uma civilização que contatou a gente. A gente não sabe se eles são bons ou ruins. A nossa ciência, ela leva como referência a história humana, né? Nós temos bons e ruins, claro, como nós temos guerras, vencidos e derrotados, sim. você tem N fatores, Pessoas né? boas e psicopatas. E lá também É, pode ter. e às vezes, não precisa nem isso, tá? Às vezes pode chegar lá, descer uma nave em cima da Casa Branca lá, nave pousa, sai o ETzinho, viemos em paz, pô, saiu lá, tem talvez uma bactéria que para eles é normal, e aqui se replica e mata todo mundo em questão de semanas. Extermina o planeta. Então, tipo assim, são vários fatores, né? Então, acho assim, quando eu vi essa reportagem na época, esse comunicado, é uma preocupação sobre um contato, né? Você não faça contato se você não quer Não, eu ter não vou um fazer. contato. Você pode ficar Então, tranquilo. esse contato vai Você chegar. falando isso, veio à minha cabeça a minha próxima pergunta. Nem era a próxima, já até me perdi, não, porque agora eu vou. Luiz, eu não posso deixar de falar de Varginha. Sim, Você falou em gritaria, e daí eu lembrei das meninas, das 3 meninas sim, lá que estavam no aniversário e que viram, diz que viram, aquele ET, sim. que ficou muito famoso. A gente não pode deixar de falar disso. O que rolou ali? Tá. Eu fiz um relatório inicial, né? Quando surgiu o caso, eu fiz tenho até hoje um relatório completo ali, né? Hoje o Marco Leal, ele está, ufólogo, né? Ele está à frente das pesquisas, então nós descobriu muita coisa hoje em dia. Mas resumindo, tá? O que a gente sabe, vou fazer um resumo. É, o governo brasileiro, né? A Sindacta 1 foi o governo do americano entrou em contato porque uma nave havia entrado no planeta, estava entrando no espaço aéreo brasileiro, então foi acionado o SIDACTA começou a monitorar esse objeto. Ok. Esse objeto ele estava em chamas, né? E ele tocou solo na região de Varginha. Então, como ele tocou solo, foi acionado a unidade militar mais próxima, que era a Escola de Sargento das Armas. Ok. Então, o exército foi lá buscar, né, o que Tá, esse. mas ele tocou o solo e ficou? Ou ele Não, tocou o solo e. esse objeto ele caiu. Ah, ele caiu e Ele ficou. caiu lá, se estilhaçou lá. Né? Ok. Bem, esses seres, né, que a gente sabe que eles eram. A gente acredita que eram animais de carga, acredita que não eram seres talvez inteligentes, né? Mas eram animais de carga da galera de fora. Dos Extraterrestre, alienígenas. né? Eles tinham um cheiro muito forte de amônia, entendeu? Os animais? Esses Esses seres, seres, né? vamos dizer assim, Eles eram tá. uma série de pele vermelha, tinham 3 protuberâncias na cabeça, um olho escuro, tinham um cheiro de amônia muito forte e Aham. muito assustado, muito assustado. Ah, eles estavam vivos. Vivos foram, a gente sabe que foram capturados 5 seres, 2 deles vivos, 3 mortos, Ok. né? Um desses seres foi capturado na mata pelo Corpo de Bombeiros, o que pensou-se que era Chupacabra? não, era um tigre, Que um tinha a história animal do grande. chupacabra bem nessa É, época, né? sim. Já chego lá. Chupacabra eu sou fascinado por Ah, chupacabra. para! Entendeu? Já tivemos casos de chupacabra aqui na nossa região, tá? Você tá Entendeu? fazendo com que eu me mude amanhã É. daqui, com essa história toda. Então, tipo, a população acionou o corpo de bombeiro, Ok. o bombeiro saiu para resgatar um animal que, sei lá, fugiu do circo, fugiu Sim, do. sim, sim, Né? qualquer animal. Naquela época ainda não havia a proibição de que circo não pode ter animais, né? Então, Sim. ele falou assim, eles capturaram um animal e que não era humano, né? Esse ser, ele entrou em perímetro urbano, as 3 meninas estavam cruzando o terreno baldio, que era para cortar caminho, elas encontram esse ser ali,
agachado, com medo, elas gritam. Gritam, Mais, por né? isso que eu lembrei que não se falou gritaria. Então, nisso, de repente, a cidade começa a receber pessoal do exército, que já cercam a área, daí chega pessoal da, da Polícia Federal, da Inteligência Já começa a Brasileira, abafar tudo. daí chegam veículos do governo americano, membros da CIA, do FBI, militares americanos. Então, tipo assim, é, na verdade, Varginha é uma escola do que não fazer um caso desse, né? Tipo assim, foi assim, talvez ninguém esperava, né, naquela época que não tinham Não, celulares, mas não, ninguém esperava, Luiz. ninguém esperava. Então, chegou assim, o que chama atenção é que tinham membros de agências americanas ali O na que eles cidade. têm? Mas é que os americanos são metidos, eles estão sempre Então, metidos. Né? tipo, para resumir, esses objetos, 5 seres foram resgatados, Ok. foram levados para a Escola das Armas, foram transferidos para Campinas, onde houve uma reunião do generalato do Exército, coisa que só acontece em capitais, em centro de comando, foi feito ali. Ali foi enviado para a, a base aérea do Rio de Janeiro, né, a E de base aérea do lá? Galeão. Lá foi embarcado em aviões militares E por americanos, que vai para os Estados né, Unidos? E não ficou porque aqui para ser estudado aqui pelos cientistas daqui? porque existe um canal de comunicação entre todas as forças aéreas, todas as forças militares do planeta, Sim. né? E o Brasil tem outros interesses, né? Tudo bem, o Brasil ia fazer o quê? O Brasil ele pensa o quê? Em reduzir a inflação, em arrumar saúde, É que tem educação, que pensar que a gente é muito corrupção. subdesenvolvido, né? Tipo, Tem não é uma muita, prioridade nossa exatamente. entender o que é aquilo, por que aquilo Os, está acontecendo. os Estados Unidos, eles são o xerife do mundo. Sim, Eles já pensam em pegar tecnologia, fazer arma, dominar, guerrear. Então tem essa entendi. vertente, né? Então foram 5 seres resgatados, foi feita uma operação militar nunca vista Nunca no visto, pois é, planeta. eu sei. Inclusive, as Forças Armadas estavam em alertas, porque havia o pensamento de que poderia haver um resgate desses seres. Entendeu? Então, tem toda essa Mas, assim, operação. é certo que foram levados para fora, então, Foram levados para os Estados para os Unidos. Estados Unidos. Vamos finalizar já, Luiz, porque o nosso tempo já está estourado. Eu quero finalizar com o seguinte: você já teve contato com esse extraterrestre? É o seguinte, contato, não sei, né? Mas eu já avistei muita coisa estranha, eu já passei por experiências bem interessantes, né? Conta uma bem interessante para É mim. que assim, ó, eu vou falar o seguinte, na ufologia nós temos um problema meio crítico, entendeu? As pessoas, elas defendem que por eu estudar, elas têm preconceito que eu não posso vivenciar o fenômeno, né? Então as pessoas meio que criticam isso daí. Elas acham que você não pode ver. Mas eu Mas penso o contrário. só que eu digo o seguinte, o motivo de eu estar indo fazendo umas pesquisas é porque eu vivenciei fenômenos, né? Eu avistei esse disco quando era criança, eu avistei uma nave Charuto em Curitiba, eu avistei outros objetos aí na minha vida, já passei por experiências, né? Assim, o que mais, né? Conta, Luiz. Você está me enrolando e não está contando. Eu quero saber da vista, avistar o OVNI, eu já sei que rolou. Eu quero saber de contato mais. Não, eu não me recordo de Foi a ter assim, amnésia. pode ser. Tá, falando sério agora. É, não, Nada muito próximo, assim. não tive assim, eu não, Nem de ver não, passar. não, tipo assim, ó, eu acho que qualquer um, eu como qualquer pessoa que gosta de ufologia, nossa, você sempre pensa, pô, e se eu fosse dentro de uma nave, eu fosse abduzido, eu Sim. fosse... É um desejo? um desejo. É um desejo uma de quem vontade estuda isso, claro. né? Eu entendo. Acho qualquer Super. um, né? Mas assim, eu me preservo a não falar essas experiências para não causar posso falar assim, Poxa, entendeu? Luiz. Eu já, Era o creme de la creme do final, essa pergunta. que é o seguinte, tá? Eu vou falar o seguinte, quando eu exponho as minhas experiências,
eu posso colocar em descrédito o meu trabalho de pesquisa. Tá? Ok. Então, é essa que é Eu vou respeitar, obviamente que eu vou respeitar. Mas eu queria muito saber, óbvio, né? Todo mundo queria saber, né? Mas eu respeito, obviamente, você não contar, porque você deve ter os seus motivos para não contar. Luiz, esse assunto aí, ó, tu vai ter que voltar, porque tu vai ter que falar do chupa-cabra assim. da próxima vez. O chupa-cabra é uma sensação da época, daquela época. Muito obrigada pela sua participação, pela sua paciência, provavelmente pelas minhas perguntas idiotas. Eu realmente, como eu te disse em off lá no início, eu sou um pouco cética com a questão dos ETs, mas é aquela coisa, eu não acredito, mas eu também não duvido de quase nada, eu acho que tudo é possível, tudo pode acontecer. Eu acho que o pessoal ficou muito mais interessado ainda. E queria que você deixasse o teu canal ou o teu Instagram, se você tem. Sim. Você tem um canal no YouTube, alguma coisa? Temos, só buscar por GEPUSC, Grupo de Pesquisa Ufológica de Santa Catarina. Grupos de pesquisa ufológicas de Santa Catarina. Então, buscar lá pelas letras, né, GEPUSC, tanto no Instagram, no Google, no YouTube, tá lá o canal. Se colocar tanto o GEPUSC como o meu nome, Luiz Prestes Júnior, vai aparece aparecer na primeira página no Google. Já aparece lá. Tá lá, aparece lá. Você está bem sempre envolvido com esse assunto. Muito obrigada, Luiz, pela sua presença mesmo. Adorei te conhecer e adorei ouvir essas histórias. E vou te convidar, sim, para uma próxima, porque eu acho que esse assunto tem muito para explorar, ele não tem fim. E, claro, o chupa-cabra, que eu não posso esquecer. Eu gostei muito de estar aqui, gostei muito das perguntas. Foi que bom, muito obrigada. Bom, foi legal e gostei muito. E vou gostar muito de voltar também. Vai, tá, já está previamente convidado. E vocês que nos acompanharam nessa conversa super interessante, curtam o vídeo, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhem, @GoCastBR. Beijo para todo mundo.